Sejam bem-vindos. O vídeo que vão poder observar tem como objetivo rebater algumas afirmações do atual presidente de Angola, o general João Lourenço. Eu sou curioso e fui ver na sua biografia qual era a sua formação. Aparece lá como historiador, entre outras formações. Portanto, como historiador, deve ter muito mais cuidado em fazer afirmações que eu considero gratuitas. Eu não sou economista, não sou historiador, mas sou curioso. Então, tentei analisar as suas afirmações e fui procurar respostas. Pois, senhor Presidente atual da República de Angola, a sua afirmação não corresponde à realidade. Eu não quero estar a explanar muito neste vídeo e dizer, por exemplo, que Angola não existia. São os portugueses. Haviam vários reinos dispersos, com etnias diferentes, lutavam entre si. E foi Portugal, através do seu povo, que conseguiu formar esse país chamado Angola. Traçou as suas fronteiras, lutou por as suas fronteiras e elas ficaram como aquelas que o senhor conhece. Há um slogan político que era de Cabinda ou Cunene. Isso não existia. Bem, vamos objetivamente falar do assunto, que é sobre a falta de desenvolvimento de Angola devido à presença dos portugueses. Afirma o Sr. General, ou Presidente de Angola, que os angolanos fizeram mais em 50 anos do que os portugueses fizeram em 500 anos. Nada mais errado. Sabemos que Portugal construiu um país, deixou infraestruturas, deixou saneamento básico, redes elétricas, rede de estradas, redes de caminho de ferro, barragens, escolas, por aí fora. Mas vamos agora a um assunto que é muito pouco abordado, que é o assunto de alimentação. Sabe que quando os portugueses chegaram em Angola, qual era o tipo de alimentação que o seu povo fazia? Então, vai ver no vídeo e nos textos que vão ser apresentados, com algumas imagens para ilustrar os mesmos, o que é que os portugueses trouxeram para Angola de bom e que perdura até hoje. E que faz parte da alimentação e dieta alimentar do povo angolano. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Os portugueses fizeram a primeira globalização. Transportaram nas suas caravelas produtos e sementes de várias partes do mundo. E introduziram-nos nos nossos continentes. Angola, localizada no continente africano, veio beneficiar com novas espécies que desconhecia. Vemos algumas bem conhecidas e consumidas em larga escala. A mandioca. A mandioca é nativa da América do Sul, com evidências de cultivo ancestral na região amazónica e outras partes do continente. Os portugueses levaram a mandioca para a África e Ásia, onde a cultura se disseminou, especialmente na África, onde se tornou um importante alimento energético. Angola foi contemplada. O milho. O milho tem a sua origem no México. Após a chegada dos europeus, portugueses e espanhóis às Américas, o milho foi introduzido em diversas partes do mundo, tornando-se um dos cereais mais cultivados e importantes economicamente. Os portugueses introduziram no Brasil e África. Angola foi contemplada. A batata. A batata tem a sua origem na América do Sul. Foram os portugueses que a introduziram em Angola.
A banana. A banana tem a sua origem no sudoeste asiático e no oeste do Pacífico, sendo cultivada há mais de 4 mil anos em regiões como a Índia, Malásia e Filipinas. Os portugueses introduziram a sua cultura em África. Angola foi contemplada. A laranja. A laranja tem origem na Ásia, mais especificamente na região entre a Índia e o Sudeste Asiático. O cultivo da laranja começa há cerca de 7 mil anos, com os primeiros pomares se desenvolvendo na China no primeiro milénio. A laranja se espalhou para outras regiões, chegando à Europa com a expansão do Império Romano e mais tarde com os portugueses que trouxeram da China no século XVI. Em Portugal, o Algarve tornou-se um local propício para o cultivo da laranja, com a laranjeira doce sendo cultivada a partir do século XVI. A laranja portuguesa tornou-se conhecida em vários países com o nome Portugal, sendo usada para se referir a certas variedades em algumas regiões do Mediterrâneo Oriental. Portugal introduziu a sua cultura em África. Angola foi um dos países contemplados. O café. A história do café começa na Etiópia, no século IX, onde um pastor chamado Caldê notou que as suas cabras ficavam mais animadas após comerem frutos de um arbusto. Curioso, ele também provou os frutos e sentiu o efeito revigorante. Essa descoberta levou o café a ser cultivado e consumido inicialmente na região do Iêmen, na Arábia. Antes de espalhar pelo mundo, os portugueses introduziram a sua cultura em Angola. É bom recordar que Angola, em 1963, ou seja, 2 anos antes da sua independência, atingiu a posição de terceiro produtor mundial de café. O abacaxi e o ananás. O abacaxi e o ananás são a mesma fruta, sendo abacaxi o termo mais comum no Brasil e ananás o termo mais comum em Portugal e outros países. O fruto é originário da América do Sul, provavelmente da região entre o sul do Brasil e o Paraguai. Os povos indígenas disseminaram a planta pela América, inclusive para a região do Caribe e América Central, muito antes da chegada dos europeus. Os portugueses introduziram esse fruto em Angola. Conclusão. Em termos de alimentação, os portugueses revolucionaram a dieta alimentar dos angolanos em larga escala, principalmente com a cultura da mandioca e do milho. Estes dois produtos são uma das bases alimentares dos angolanos. No norte, consome-se o famoso fungi, à base de mandioca. No sul, o fungi é feito à base de milho. Um ponto de reflexão. Portugal só ocupou Angola totalmente depois da Conferência de Berlim, de 15 de fevereiro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Ou seja, não foram 500 anos de ocupação total. Uma parte do território de Angola, como a conhecemos atualmente, era ocupada pelos nativos. Portugal mantinha-se praticamente na faixa litoral. Vejamos os testemunhos históricos e geográficos através da criação de cidades. Só depois dos acordos de Berlim, ou seja, em zonas até então habitadas exclusivamente pelos povos indígenas. A cidade de Malange, fundada em 1932. A cidade de Malange, capital da província de Malange, em Angola, foi elevada à categoria de cidade em 1932. Malange é uma cidade com uma história rica e desempenha um papel importante como capital da província localizada na região norte de Angola. A província de Malange é conhecida pela sua produção agrícola, incluindo mandioca, arroz, batata, doce e outros. A cidade do Huambo, fundada em 1912. A cidade do Huambo, capital da província do mesmo nome, e a segunda maior cidade de Angola, foi fundada em 21 de agosto de 1912 pelo Alto Comissário General Norton de Matos, denominada Nova Lisboa em 1928. Recuperou o nome anterior após a independência em 1975. A maioria da população pertence à etnia Ovibundo. A cidade de Luena, fundada em 1895. A capital do Mochico, Luena nasceu em Vila do Luso, tendo sido criada em 1895. A vila foi elevada à cidade em 1956 e mais tarde tornou-se a capital do distrito do Chico. Foi criado em 1917, a partir de território desmembrado do distrito de Benguela. A cidade de Lubango, fundada em 1885. A cidade de Lubango, anteriormente chamada Santa Bandeira, foi elevada à categoria de vila em 2 de setembro de 1901, quando foi criado o distrito da Vila, com sede na então província, povoação de Lubango. O nome Sá da Bandeira foi dado em homenagem ao governador-geral de Angola, Sá da Bandeira.
É evidente que as zonas não ocupadas pelos portugueses eram habitadas pelos nativos, os quais viviam de atividades de subsistência semelhante às da chegada dos portugueses. É difícil imaginar, mas basta observar o modo de vida ainda hoje em certas zonas de Angola, de certas etnias. Espero que o vídeo vos tenha agradado. Desejo a todos boas reflexões. Despeço-me com amizade a todos os amigos angolanos que deixei em Angola, com os quais eu me relacionei durante o tempo que aí vivi e aí trabalhei. Até sempre!